é a Transaúde? Então, a Transaúde, primeiro o nome, né? Por que eu resolvi chamar de Transaúde? Porque, na verdade, ela vem na esteira da transmediação. E a ideia, o fundo dessa história é a história do trans. O que significa trans? Isso que é importante para a gente poder entender esse deslocamento. O trans, ele acontece quando você tem dois sistemas de significado ou duas formas de olhar para uma questão. Por exemplo, se eu for pensar na saúde, na questão da saúde, eu tenho o olhar do médico e eu tenho o olhar do paciente. E esses dois olhares, eles podem se confrontar muitas vezes. Talvez o paciente esteja muito assustado, querendo ter mais informação, enquanto que o médico vê no paciente só um caso da doença e não uma pessoa, então ele está completamente desligado de quem o paciente é. Então, por que isso se chamaria Transaúde? Porque são dois sistemas que eles não têm nenhum ponto de referência comum. Eles têm que se atravessar, que se cruzar. De alguma maneira, aquilo que a gente chama de Transaúde é tentar construir uma ponte entre o médico, que não está nem aí com a pessoa do paciente, e o paciente que só está aí com a sua pessoa e não com a característica específica da doença. Mas o que foi muito interessante foi como isso começou a se delinear como uma disciplina mesmo. E o começo disso chega a ser até cômico. Não sei se você já reparou, mas toda vez que você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, então você vai para um pronto-socorro ou você vai para um posto de saúde, assim que você entra, se anota teus dados, teu nome, a tua idade, e a gente coloca uma pulseira na tua mão. E aí o atendente acabou de fazer a pulseira com o teu nome, a tua idade, ele coloca na tua mão e ele diz: por favor, você podia ler e confirmar que essa é você? Você se sente meio infantilizada, e você sente que o atendente é meio idiota. Como é que ele te pergunta uma coisa que ele sabe que a resposta é sim? Certo? Então você diz: mas para que você está me perguntando? Você acabou de me perguntar o nome antes de você colocar o nome na pulseira. E aí ele te responde: é o protocolo. E aí você entra na cabine onde vão te fazer a coleta do sangue, e novamente a pessoa te pergunta: você é você? E aí você ri e diz: mas você sabe que eu sou eu. E a pessoa te responde: mas é o protocolo. E aí você pergunta: mas para que precisa do protocolo? E agora vem a grande resposta. Porque o modelo americano, e por exemplo a medicina aqui no Brasil, ela segue o modelo americano, é um modelo que se protege. Então a medicina americana, ela cria todo um manual de protocolos para não correr o perigo, o risco do paciente processar o hospital, processar o médico. Então tem que seguir o protocolo. Ou seja, a ideia é que ter protocolo é obrigar o atendente, o enfermeiro ou o médico a prestar atenção no que ele está fazendo, para não incorrer num erro e ser processado. Só que o que acontece é exatamente o contrário, porque justamente como eu tenho um protocolo para seguir, eu não preciso mais me preocupar. Eu simplesmente pergunto: você é você? E nem ouço a tua resposta, porque eu segui o protocolo.